do 1 ao 6. Amém? Não se turbe o vosso coração. Crede em Deus. Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E se eu for vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Mesmo vós sabeis para onde eu vou, e conheceis o caminho. E disse-lhe Tomé, Senhor, nós não sabemos para onde vais, e como podemos saber o caminho? E disse-lhe Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Oremos. Amantíssimo eterno Deus, fale aos nossos corações nesta noite, ó Pai. Usa o teu servo. Sabemos que a tua palavra ela não volta vazia, mas nós cremos que nesta noite a tua palavra ela vai ficar plantada em cada coração. Que a tua palavra, ó Senhor Deus, ela possa nesta noite salvar vidas, porque nós sabemos que é o Espírito Santo de Deus quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo de Deus. E quem salva o homem é Jesus Cristo, aquele que morreu numa cruz para nos dar vida e vida em abundância. Mas a tua palavra é o teu evangelho, o poder de Deus. E cremos que nesta noite essa palavra, ela vai transformar vidas aqui neste lugar. Usa, Senhor Deus, o teu servo como um canal de bênção, como uma ferramenta viva em tuas mãos. Nós oramos em nome de Jesus. Amém e amém. Irmãos, em João, capítulo 14, do versículo 1 ao versículo 6, Deus, ele fala a Tomé. Tomé, irmãos, era aquele homem que ele queria ver para crer. E Tomé é aquele homem que ele viu as marcas dos cravos nas mãos do Senhor Jesus, nos pés do Senhor Jesus, as marcas da coroa de espinho e também a marca da lança, no local que a lança transpassou o corpo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E Tomé lhe disse para o Senhor, Senhor, mostra-nos o caminho. E o Senhor Jesus, no versículo 6, ele disse para Tomé, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. O tema da mensagem desta noite, irmãos, Jesus, ele diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Jesus é o caminho, a verdade e a vida é o tema da mensagem desta noite. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Irmão, nós sabemos, irmãos, que no mundo há um único caminho que leva o homem a Deus. Não há vários caminhos, não há muitos caminhos. Há um único caminho que leva o homem a Deus, e este caminho é Jesus. Irmãos, queremos falar sobre este texto. Este texto, irmão, Jesus já estava próximo à sua morte, e próximo à morte do Senhor Jesus, ele fala a Tomé sobre o caminho. Era a última semana do ministério de Jesus. A cidade de Jerusalém estava fervilhando de peregrinos. Peregrinos que iam a Jerusalém para adorar a Deus. A festa da Páscoa havia chegado mais uma vez. O sinédrio judaico já havia contratado testemunhas falsas para acusar Jesus. Judas, movido pela ganância, já havia vendido e aguardava o momento de entregá-lo, de entregar Cristo Jesus para os soldados romanos.
E é nesse clima tenso que Jesus reúne com os seus discípulos no cenáculo e ministra ao coração deles uma palavra de esperança e consolo. Em João 14:6, Jesus ministra a seus discípulos. Jesus então lhe respondeu aos discípulos: eu sou o caminho, meus servos, meus discípulos, e a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. João 14:6. Irmão, Jesus ele está dizendo para os seus discípulos e também para Tomé que ele é o único caminho que leva o homem a Deus. E neste momento que ele estava falando aos seus discípulos, já estava próximo ele ser entregue por Judas. Ele já estava no cenáculo ministrando aos seus discípulos, e após ele ministrar, ele iria sair do cenáculo, iria caminhar até o Getsêmani, e lá no Getsêmani, Judas iria trair Jesus com um beijo na face de Jesus. E os soldados romanos iriam prender Jesus, iriam levar o Senhor Jesus até Anás, depois a Caifás, e por último levar a Pilatos. E Pilatos, irmãos, iria julgar aquele homem que nunca cometeu nenhum pecado, que nunca cometeu nenhum crime, que é o Senhor Jesus, o Deus Santo, o Deus que veio ao mundo, que nunca pecou, que nunca errou, que nunca cometeu nenhum crime. E ali já tinha contratado testemunhas falsas para acusar Jesus. E quando o Senhor Jesus, Pilatos, disse para aquela multidão: a quem eu devo crucificar? E a multidão disse que foi contratada para testemunhar, uma testemunha falsa contra o próprio Jesus, o Filho de Deus. E aquelas testemunhas disseram: crucifique Jesus, salte Barrabás, crucifique Jesus. E eles foram pagos para acusar Jesus. E ali o Filho de Deus morreu no Calvário. Ele foi levado pelos soldados romanos até o Monte Gálgota, até o Calvário. E ali ele foi pendurado em uma cruz. Pregaram cravos em suas mãos, em seus pés. Colocaram a coroa de espinho em sua cabeça. Transpassaram uma lança no seu corpo. E o Filho de Deus morreu pela humanidade. E ao lado dele estava dois ladrões. Um ladrão que blasfemou contra Deus e não teve salvação para ele. E um outro ladrão que disse para o Senhor: lembra-te de mim quando entrares no teu paraíso. E o Senhor Jesus disse para aquele ladrão: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. É neste momento, irmãos, antes da crucificação, que Jesus ele diz para os seus discípulos: eu sou o caminho. Jesus, irmãos, ele é o caminho para Deus. Jesus não é dentre muitos outros caminhos. Ele é o único caminho. O cristianismo não lida com uma fé exclusivista. Jesus não foi absolutamente exclusivista. Não existe atalhos para o homem chegar a Deus. Jesus é o único caminho que leva o homem a Deus. Ele é o único caminho. Não existe outro caminho. Não existe outro caminho que leva o homem a Deus, ele é o único. Mateus capítulo 7, versículo 13 e 14, está escrito assim, Mateus capítulo 7, versículo 13 e 14. Abra sua Bíblia em Mateus capítulo 7, versículo 13 e 14. E está escrito assim: os dois caminhos. Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso é o caminho que conduz o homem à perdição.
e muitos são os que entram por ela. E porque estreita é a porta, e apertado o caminho que leva à vida, e poucos há que a encontrem. Jesus é este caminho estreito, este caminho apertado, que leva o homem a Deus. Ele é o único caminho. Não há outro caminho. O único caminho que salva, que leva o homem a Deus é Jesus, que morreu numa cruz do Calvário. Isaías capítulo 53 está escrito que ele foi ferido pelos nossos pecados, moído pelas nossas iniquidades. E o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, o Filho de Deus, o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Isaías escreve mais, que ele levou sobre si as nossas dores, as nossas enfermidades, os nossos pecados, Jesus levou sobre si no madeiro. Por isso, irmãos, que ele é o único caminho que leva o homem a Deus, porque ele morreu a morte da cruz para te dar vida eterna. Não existe outro caminho. A Bíblia diz que há caminhos que parecem direito ao homem, mas no final são caminhos de morte. Jesus é o único caminho que leva o homem a Deus. Jesus é a única porta para o céu. Jesus é o único mediador entre Deus e o homem. Jesus é o único salvador da humanidade. Jesus é o único intercessor. Jesus é o único que pode dar vida eterna ao homem. É Jesus o caminho que leva o homem a Deus. E não há outro caminho. Não existe outro caminho. Jesus, irmãos, é o único caminho. Jamais devemos sair deste caminho. Se você sair deste caminho, você não vai entrar no céu. Jesus é o único caminho que leva o homem a Deus. Nós temos que permanecer no caminho até o fim. Aquele que for fiel até a morte, ser fiel até a morte, dar-te-ei a coroa da vida. Aquele que perseverar até o fim será salvo. Quem tem posto a mão no arado não pode mais olhar para trás. Não podemos sair deste caminho, irmãos. Não pense, igreja, em sair deste caminho. Igreja do Senhor, não abandone o caminho. Igreja do Senhor, continue no caminho até o fim, porque no fim nós vamos entrar pelos portões das mansões celestiais no céu, e lá no céu nós vamos viver por toda a eternidade, no céu, lindo céu, se nós permanecermos no caminho. O tema da mensagem, Jesus diz, eu sou o caminho, ele é também a verdade. Jesus é a verdade. Jesus não é um enganador. Ele não é um farsário. Ele é cheio de graça e de verdade. Ele não apenas viveu a verdade e pregou a verdade, ele é a própria verdade. A verdade é Jesus, a única verdade capaz de encher nossa mente de luz e encher o nosso coração de paz, de alegria, de segurança, de gozo, é Jesus. Ele é a verdade. A única verdade é Jesus. João capítulo 8, versículo 32, está escrito, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Jesus é essa verdade que liberta. Se você está aqui na igreja, cultuando ao Senhor, servindo a Ele, é porque você conheceu a verdade e a verdade te libertou. Todos nós éramos criaturas de Deus, vivíamos num lamaçal de pecado, num mundo de pecado, mas quando a verdade entrou em nossa vida, em nosso coração, quando nós
encontramos com Cristo Jesus que a verdade, Ele nos libertou. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. A verdade é Jesus. E Ele é a única verdade. É Jesus, o Filho de Deus. João capítulo 8, versículo 36 também está escrito: se, pois, o Filho do homem vos libertar, verdadeiramente sereis livres. João 8, 36. A verdade, ela liberta. Se, pois, o Filho do homem, Jesus, vos libertar, verdadeiramente sereis livres. E essa verdade liberta. Irmãos, eu me lembro aqui agora de quantos homens que foram libertos por essa verdade. Eu conheço história de pessoas que não eram cristãs, que começaram a ler a Bíblia e a verdade entrou no coração dela e elas se converteram e hoje são novas criaturas, hoje são cristãos, porque leram a Bíblia, examinaram as Escrituras, examinais a Escritura, porque cuidais ter nela a vida eterna. Começaram a examinar esses 66 livros. Começaram a estudar a palavra de Deus e essa verdade libertou. Quantos homens que foram libertos porque começaram a examinar as Escrituras? Homens que viviam no pecado, homens que viviam no erro, homens que viviam lá na imundície do pecado. Aí começaram a examinar as Escrituras e a palavra de Deus entrou no coração deles e eles levantaram a mão para Jesus e se converteram e receberam Jesus, assim como Zaqueu. Zaqueu recebeu Jesus gostoso, né? Diz a Bíblia: Zaqueu, desce depressa, porque hoje convém eu pousar em tua casa. Zaqueu desceu. Aí o Senhor Jesus entrou na casa de Zaqueu, Zaqueu hospedou o Senhor, e além de Zaqueu servir um grande banquete para o Senhor Jesus entrou na casa de Zaqueu e entrou na vida dele, porque a verdade que é Jesus libertou Zaqueu, e ele foi salvo por Cristo Jesus. E o Senhor Jesus disse para ele: hoje a salvação chegou em sua casa, porque você também é um filho de Abraão. E Zaqueu foi salvo, e o nome dele foi escrito no livro da vida, porque a verdade entrou na vida dele. A verdade entrou também na vida do apóstolo Paulo, no caminho de Damasco. Ele caiu do cavalo, ficou cego. Aí cego, ele foi lá para a rua chamada direita, e Ananias, Deus mandou Ananias orar por Paulo na rua chamada direita, e Ananias foi lá e orou por ele, e a visão dele, caiu aquelas escamas dos olhos dele, e ele voltou a enxergar, porque a verdade libertou o apóstolo Paulo no caminho de Damasco. Ele era um perseguidor da igreja, ele não era um cristão, mas quando ele conheceu a verdade libertou a ele, e ele se converteu. Porque, irmãos, ele creu no Senhor Jesus. E ali o próprio Senhor Jesus apareceu ao apóstolo Paulo. E ele foi transformado pela verdade. Jesus, irmãos, ele disse: eu sou o caminho, a verdade, e ele também é a vida. Irmãos, vida eterna para a humanidade, só Jesus Cristo pode te dar a vida eterna. Nós somos salvos pela graça. Nós somos salvos por Cristo Jesus. Só Cristo Jesus pode salvar o pecador. Ele é o único mediador e intercessor entre Deus e o homem. O próprio versículo 6 está escrito: disse Jesus, o próprio Senhor Jesus dizendo: eu sou o caminho, a verdade e a vida eterna, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Ele, somente Jesus, pode dar, o Senhor Jesus, vida eterna ao pecador. Somente Ele, porque Ele pagou um alto e bom preço na cruz do Calvário para nos dar essa vida eterna. Somente Jesus pagou este alto e bom preço, preço de morte na cruz do Calvário. Jesus também é a vida. Jesus é a vida que satisfaz. Jesus é a vida, pois Ele é a fonte de vida física e espiritual. O pecado separou o homem de Deus e o matou espiritualmente.
O homem sem Deus está morto nos seus delitos e pecados. O homem sem Deus não tem apetite pelas coisas espirituais. Ele está cego para as coisas lá do alto. Somente Jesus pode dar vida ao homem. Só Ele. Mais ninguém. Só Jesus Cristo. João 10:10 está escrito assim: o ladrão vem senão roubar, matar e destruir. O ladrão, os irmãos sabem quem é o ladrão. É o inimigo de nossas almas. É o tentador. É o nosso adversário. É o enganador. É a antiga serpente. O ladrão é o diabo. Ele veio senão roubar, matar e destruir. Mas eu vim, João 10:10, para que tenham vida e vida em abundância. O Senhor Jesus, nesta noite, Ele pode te dar vida eterna, vida em abundância, salvação. É preciso você crer nele, crer no Senhor Jesus, e será salvo tu e a tua casa. Ele nesta noite, Ele pode te dar vida eterna, somente Jesus. Nós somos salvos não por merecimento. Nenhum homem merece a salvação, mas nós somos salvos pela graça. A maravilhosa graça, a grandiosa graça nos alcançou. Jesus é esta maravilhosa graça. Jesus é o Verbo que se fez carne e habitou entre nós. Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, e Ele nessa noite, Ele pode te dar vida e vida em abundância, porque Ele é a própria vida. Ele é o dom gratuito de Deus. Ele é a salvação de Deus. Ele é a vida eterna de Deus. Ele é o único Salvador, mediador e intercessor entre Deus e o homem. É Jesus. Somente Jesus tem a vida, somente Jesus concede a vida, somente Jesus é a vida eterna para o homem pecador, somente Ele é o Salvador da humanidade, Jesus, o Filho de Deus. Atos 4, versículo 12 está escrito: Atos 4, 12. Em nenhum outro há salvação, porque debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens, pelo qual devamos ser salvos. Jesus, Ele é a solução para este mundo. Jesus é a única esperança para este mundo perdido, para esse mundo de pecado. É Jesus, o Filho de Deus, Ele é a única esperança. Não temos esperança na política, não temos esperança em nenhum homem, outro homem, mas somente Jesus. Ele é a solução, Ele é a esperança. Só Ele pode te dar vida eterna. Só Ele pode escrever o seu nome no livro da vida. Se eu sou salvo, se você, meu irmão, é salvo, é porque Cristo Jesus, Ele pagou um alto preço. E Ele escreveu o seu nome no dia da sua decisão. No dia da sua conversão, Ele escreveu o seu nome no livro da vida. Ele escreveu o seu nome. E um dia Ele vai abrir o livro da vida. Ele vai abrir o livro da vida. E quando o Senhor Jesus abrir este livro, Ele vai ler todos os nomes dos salvos que viveram antes de Cristo e depois de Cristo. E o seu nome vai estar escrito ali porque você aceitou Jesus, porque você se arrependeu dos seus pecados, confessou os seus pecados ao Senhor e creu no Senhor Jesus, e o seu nome foi escrito no livro da vida. E quando Ele abriu o livro lá no céu, Ele vai estar em um grande trono branco julgando a humanidade, e Ele vai abrir o livro e Ele vai ler o seu nome. E você vai estar à direita de Jesus Cristo. E Ele vai dizer para você: vinde a mim, bendito de meu Pai, possuís por herança o reino dos céus, que vos está preparado desde a fundação do mundo. E ali você vai entrar no céu e nunca mais vai sair do céu. Você vai viver toda a eternidade no lugar de gozo, no lugar de delícias mil, no lugar que a Bíblia diz
que Deus preparou aqui em João capítulo 14, está escrito: eu vou vos preparar lugar, morada, e quando eu voltar, eu vos levarei para mim mesmo. Para onde eu estiver, estejais vós também. E Ele está preparando morada para você no céu. E quando você entrar no céu, você vai viver toda a eternidade, gozando do gozo celestial no céu. Lá não haverá dor, lá não haverá tristeza, lá não haverá preocupações, lá não haverá ansiedade, lá não haverá depressão, lá não haverá doença, mas lá a Bíblia diz: por toda a eternidade, nós vamos adorar o Cordeiro de Deus, e nós vamos dizer que Ele é santo, 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 por toda a eternidade no céu. João capítulo 3, também versículo 16, está escrito: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Eu não sei se alguém aqui nesta noite que ainda não fez um encontro com o Senhor Jesus. Eu quero fazer um apelo ao seu coração. Talvez você veio aqui nesta noite e ainda não tem o seu nome escrito no livro da vida. Não saia daqui nesta noite sem a decisão mais importante da sua vida. A salvação é dada por Cristo Jesus. E o Senhor Jesus, nesta noite, Ele quer escrever o seu nome no livro da vida. O Senhor Jesus, nesta noite, Ele quer perdoar todos os seus pecados. O Senhor Jesus, nesta noite, Ele quer te salvar. Ele quer, nesta noite, perdoar os seus pecados e te salvar. E eu quero perguntar a alguém nesta noite que deseja tomar uma decisão em aceitar o Senhor Jesus como Senhor e Salvador de sua vida. Apocalipse capítulo 3, versículo 20, está escrito assim: eis que eu estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eis que eu entrarei e cearei com ele e ele comigo. Eis que eu estou à porta e bato. Ele está à porta do seu coração nesta noite, batendo, querendo entrar. Abra o seu coração para Jesus. Eis que eu estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eis que eu entrarei, cearei com ele e ele comigo. Abra o seu coração para Jesus. Aceite nesta noite Jesus como Senhor e Salvador de sua vida. Ele é o caminho que nos leva a Deus. Ele é a única verdade que existe no mundo, é Jesus. E Ele tem para você a vida eterna nesta noite. Há alguém nesta noite que deseja receber Jesus em seu coração? Toda a igreja está orando. No lugar que você está, levante suas mãos para o Senhor. Eu quero orar por você nesta noite. Vem como você está. Você não precisa se preparar para aceitar Jesus. A Bíblia diz: vinde a mim, Mateus 11, 28. Vinde a mim todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Talvez nesta noite você precisa de Jesus. Não se prepara primeiro para aceitar Jesus. Aceite Jesus hoje. A Bíblia diz: vinde como está. Vinde a mim todos que estáis cansados, oprimidos, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Alguém nesta noite?